Salve, salve bikers! E aí, como é que vocês estão? Certo? Bom, vamos aí para mais um vídeo. Nos últimos vídeos aí eu tenho pedido bastante para vocês colocarem nos comentários algumas dúvidas, o que vocês querem mais aqui no canal, opiniões e ideias para vídeos. Então eu selecionei algumas coisas aqui que colocaram nos comentários, tô com bastante ideia para esse ano, mas eu vou começar aqui com algumas coisas simples que acho que algumas explicações aí para principalmente os iniciantes no mountain bike e principalmente para essa galera que começou agora no esporte e tal, não sabe muito bem como funciona cada modalidade. Então eu vou explicar um pouco das modalidades e focar também no enduro, que é o que eu pratico. Vou falar nesse vídeo aqui também um pouco sobre logística, gastos e tudo mais sobre as competições. Bom, então começando explicando um pouco sobre as modalidades do mountain bike. O mountain bike tem diversas modalidades. Existe o MTB, XC, que você vai para qualquer lugar aí que você queira pedalando. Então, normalmente os lugares que você não precisa de uma técnica muito apurada, você basicamente precisa saber pedalar e ter um grupo. Quando você sai em grupo acaba sendo um pouco mais seguro, porque se acontecer alguma coisa você tem alguém ali para te ajudar, você pode ajudar outras pessoas também, enfim. Então o MTB-XC seria basicamente uma modalidade em que você sai para pedalar e curtir o visual, curtir o fim de semana com a galera, com os amigos. Então seria mais ou menos isso, uma explicação bem breve sobre o MTB-XC. Além do XC, existe o Downhill, existe o XCO, existe o Porra! Esse aqui foi foda de falar, hein? As modalidades do MTB são MTB-XC, MTB-XCO, MTB-XCM, MTB Downhill, MTB Enduro e capaz que tenha mais algumas outras aí, mas acho que essas aí são os focos do vídeo. Então vamos lá. MTB-XC é isso aí que eu falei, MTB-XCO. O MTB-XCO é uma modalidade que hoje em dia virou olímpica, então é uma modalidade que está expandindo muito, muita gente está passando a conhecer essa modalidade por conta de ter virado olímpica e agora ultimamente tem ganhado uma visibilidade enorme por conta de alguns brasileiros estarem se destacando muito, como é o caso do Avancini, que tem feito história aí no mundo do mountain bike. O XCO basicamente é um circuito de, vamos pesquisar aqui exatamente quantos quilômetros tem um circuito de XCO. Eu acredito que deve ser em torno de 5 quilômetros por aí. O XCO é uma modalidade mais radical e varia entre 6 e 20 km em forma de circuitos. Então, como que vai funcionar? É um circuito, vão ser algumas voltas, normalmente difere entre as categorias. Então, a prova vai fazer, sei lá, 20 km e as outras categorias vão fazer um pouco menos. Então, eles vão lá demarcar um circuito, tal, fazer algumas partes um pouco mais técnicas, porque o XCO está vindo já com essa mentalidade de elevar o nível. Então, eles estão colocando coisas bem mais técnicas nos circuitos. Então, é basicamente isso, um circuito com partes bem técnicas e uma coisa bem interessante também, que difere muito do downhill, enduro e tudo mais, é que eles largam todos juntos. Então, vai largar lá, não sei exatamente quantos atletas, mas largam muitos atletas. Aí fica aquela disputa entre as voltas para ver quem que vai chegar primeiro. Então não é contra-relógio, é basicamente ali quem passa quem e chega na frente. Então esse é o XCO. O XCM, qual que é o XCM? O XCM é uma modalidade em que também sai todo mundo junto, só que não chega a ser um circuito, não é uma coisa fechada. Então você sai de um ponto e chega em outro. E normalmente a quilometragem é muito superior. Tem aí provas de XCM de vários dias, então
é uma modalidade que exige muito do atleta. Dificilmente você vai conseguir conciliar, por exemplo, o XCO com o XCM. Isso é um dos pontos em que o Avancini acaba fazendo história aí por estar conseguindo conciliar os dois ao mesmo tempo, porque são estímulos totalmente diferentes, até nos treinos. O XCO é uma coisa mais explosiva, o XCM já é uma coisa mais que você tem que manter ali uma cadência, manter um ritmo durante muito mais tempo, e o XCO acaba sendo uma coisa mais, uma prova mais curta, dura aí em média 1h30, 2 horas. Então essa é a grande diferença entre XCO e XCM. Muita gente tem me perguntado, na verdade mandado comentários e tudo mais para eu explicar exatamente qual que é a diferença entre cada modalidade, então por isso que eu estou fazendo esse vídeo. O downhill, o que consiste uma prova de downhill? Uma montanha sempre é uma única pista, então ela vai começar no início da montanha lá em cima e vai terminar no final. Existem dias para você reconhecer essa pista, você treinar nessa pista, então você vai ter lá 1, 2, 3 dias de reconhecimento em que você vai ficar andando nessa pista até você conhecer ela de cabo a rabo. E aí no domingo tem algumas provas que tem o Qualify e tem algumas que não. O Qualify o que é? No Qualify você vai fazer uma descida para contar o seu tempo, e aí com esse tempo que cada um fez, eles vão determinar a ordem de largada. Então a pessoa que fez o tempo mais rápido, normalmente ela larga por último. Para ficar também uma coisa tipo assim, para a plateia ver que o último que está largando é o mais rápido. Mais ou menos essa ideia, e também para que o cara mais rápido não pegue o cara da frente que é mais devagar. Então tipo, tem uma sequência ali que é interessante para a logística do evento. Então é basicamente isso. Você tem uma descida de Qualify. Alguns campeonatos hoje em dia não tem, mas às vezes por uma prova que você fez antes, eles já te colocam mais ou menos na ordem, ou a ordem de inscrição, então depende muito do campeonato. Outra coisa, o downhill, você vai basicamente totalmente contra o relógio, então tá só você ali, você larga sozinho, vai ter uma fotocélula no começo e no final da pista, e aí a hora que você passa nessa fotocélula no começo, ela começa a contar seu tempo e só vai parar na hora que você passar na fotocélula lá de baixo. Então é uma prova totalmente contra relógio, uma prova sozinho e uma prova que depende só de você ali. Se você errou uma curva, sinto muito, já era para você. É basicamente isso. Eu participei muito de downhill já fiz várias provas, já participei de brasileiro, de várias outras competições aí pelo Brasil, mas é uma modalidade que acaba sendo muito tudo ou nada, assim, sabe? Que nem eu falei, se você errou uma curva, já era pra você. Se você apertou um pouquinho mais o freio que outra pessoa, já era pra você. Então você tem uma única chance ali de fazer o seu melhor, e muitas vezes é difícil disso acontecer. Nesse meio tempo em que eu estava fazendo downhill, eu conheci o enduro. Na verdade foi bem lá no começo. Eu estava fazendo algumas provas de downhill e tal, fui convidado pelo Thiago Velarde, que é o cara que faz o campeonato Montanhas Race. Sempre esteve muito envolvido com mountain bike, ainda é muito envolvido, e eu tive a chance de trabalhar com ele em alguns eventos de enduro. Então eu conheci a modalidade e eu pirei, porque esse negócio do downhill de ser uma única pista e você ficar bitolado ali em saber, cada pedra da pista, eu achava legal e tal, mas não era muito minha vibe, assim, sabe? Eu sempre curti o dia, curti várias pistas diferentes e tudo mais, e isso é uma coisa que o enduro te proporciona muito, porque o enduro, vamos lá, mudar do downhill já pro enduro. Porque o downhill é basicamente isso aí que eu expliquei. O enduro, o mais legal dele é que você passa o dia inteiro em cima da bike. Então você não fica preso ali só em uma pista, andando nela o tempo inteiro. Você fica, vamos dizer assim, mais livre. E isso acaba te proporcionando também uma coisa de você curtir mais o dia, você curtir a galera que está andando junto com você. Não fica tanto aquela vibe pesada de competição, sabe? Da galera querendo ganhar um do outro ali, querendo passar por cima.
fica um negócio mais amigável, a galera toda trocando ideia, então é um clima bem descontraído e eu acho que tem muita gente vindo pro Enduro exatamente por conta disso, por querer curtir o dia, querer curtir várias outras pistas, querer conhecer o local do evento. Então está crescendo cada vez mais o Enduro, eu acho que é por conta disso também. É uma modalidade aí muito legal, diferente das outras, e é uma modalidade que une muito o downhill com o MTB, que são as modalidades que eu expliquei até agora. Por quê? Porque também é contra-relógio como o downhill, então o momento em que você está contando o seu tempo para saber se você vai ganhar do outro é só na descida. Então as descidas são cronometradas, só que ao mesmo tempo, como são várias pistas diferentes, você tem que se deslocar entre elas. Então você vai sair do pé da montanha, você vai subir até o topo, vai descer uma pista, pode ser já cronometrando ou não, e aí você tem que sair do final dessa pista e subir toda a montanha de novo para uma outra pista. Então todo esse deslocamento, além de tudo, não pode ser usando o carro. Algumas competições têm usado o carro pela organização mesmo, mas se você fizer isso fora da organização, você é penalizado e é desclassificado. Então existe essa parte do XC aí de você ter que aguentar o dia inteiro em cima da bike, pedalando e tal, e existe essa parte do downhill em que você tem que cronometrar as descidas. Só que nessas descidas normalmente são mais longas do que nas pistas de downhill e normalmente é 70% de descida e 30% de subida no meio da especial. Então tem que ter um pouquinho de desnível de subida, tem que ter a descida, então é um pouco diferente de uma pista de downhill. Mas também pode ser feita algumas especiais, que é o que a gente chama, a descida a gente chama de especial, em uma pista de downhill. Mas, normalmente, pela regra, tem que ter alguma subida ou um plano ou alguma coisa do tipo durante a especial. Outra coisa muito interessante do Enduro, você tem que ser autossuficiente. Então, desde a largada até a chegada, você tem que ter lá água, tem que ter comida, tem que ter tudo para você conseguir durar esse dia inteiro sem precisar de nada, de nenhuma ajuda externa. Você tem que ir de mochila ou de SWAT, que é aquele macacãozinho que tem os bolsos atrás, uma camiseta de XC, alguma coisa do tipo, que você consiga levar tudo que você vai precisar, para você não depender de ninguém. Você tem que meio que saber na sua cabeça o que você vai precisar durante esse dia todo, porque realmente dura basicamente o dia inteiro. Você larga lá às 7 horas da manhã e só vai parar de andar de bike às 5 horas da tarde. E o que acontece normalmente também é que são mais de um dia. Normalmente é sábado e domingo. Já o campeonato mundial, que foi o que eu participei em 2018, para quem não sabe, eu fiz o circuito mundial inteiro, fiz 7 países diferentes. Foi uma coisa muito louca, assim, de sonho mesmo. Participei de todas as etapas do mundial, conheci toda essa galera de vídeos que a gente vê na internet, e foi uma coisa muito doida. E o que diferenciou muito é que lá eram 4 dias, então tipo, era uma coisa muito pesada assim. A gente rodava em média de 50, 60 km por dia e eram 4 dias, então tipo, era um negócio absurdo. E durante esses dias a gente tinha que estar autossuficiente. Então você está num lugar que você nunca foi na vida, você não imagina como é, você não sabe de nada e você tem que largar e chegar depois vivo e todo, vamos dizer assim, hidratado. Você tem que ter comido, tem que estar, tipo, bem. E aí foi uma coisa que me fez evoluir muito, assim, porque eu conheci vários países, conheci vários tipos de pistas diferentes, terrenos diferentes, coisas que me fizeram evoluir demais. É uma experiência que, me agregou muito. E além de tudo, tive que me virar, tive que aprender a falar inglês, tive que fazer várias coisas para evoluir. Como você larga várias vezes durante o dia, acaba meio que dando uma transformada nisso. Você fica mais leve, você fica mais tranquilo de largar. Então não tem aquela pressão, aquele frio na barriga. Nas primeiras provavelmente vai ter, mas nas próximas especiais você fica mais relaxado, mais tranquilo. Então esses são pontos do Enduro que eu gosto muito e
que eu recomendo demais, a galera aí que ainda não experimentou, experimentar aí em algum evento, curtir a vibe que, é surreal. Então vamos lá pro ponto de despesas. Aqui dentro do Brasil acaba sendo um pouco mais de boa, assim, de você saber mais ou menos quanto que você vai gastar, porque basicamente vai ser gasto de gasolina, hospedagem, alimentação, inscrição, coisas que você tem uma previsão assim melhor. Você já tem uma noção mais ou menos de como que é na região. Se você nunca viajou para lá, você tem como perguntar para alguém que já foi. Então acaba sendo um pouco mais tranquilo. Mas mesmo assim acaba sendo um gasto bem elevado. Tipo, eu dei uma recuada aí em competições que eu estava indo, basicamente em todo fim de semana em competições, e eu estava gastando rios de dinheiro sem ter muito retorno sobre isso. Então eu acabei dando uma segurada por conta disso, que é um custo muito elevado para você manter uma competição por fim de semana. Você tem que gastar tudo isso que eu falei, de alimentação, gasolina, hospedagem, é muita coisa, e além de tudo isso ainda tem a manutenção da bike, que a gente sabe aqui no Brasil que não é nada barato. Você tem que estar ali o tempo inteiro, trocando pneu, trocando relação, trocando tudo da bike, deixando ela em dia, revisão. São coisas que gastam muito dinheiro só de você ter a bike e de você andar. Então imagina você indo ainda para competições que exigem muito mais da bicicleta. Então é um custo bem elevado. Falando um pouco sobre o Mundial, que é uma base que eu tenho, porque eu fiz lá as competições, viajei para vários países. Uma média de gasto que eu tinha, para vocês terem ideia, eu tive que rifar um carro para conseguir fazer essas viagens. Eu gastei em média 10 mil reais por etapa. 10 mil reais por etapa. Então, tipo assim, não é para qualquer um, não tem como, tipo assim, você tirar dinheiro do nada e fazer isso, né? Então eu acabei tendo que rifar um carro. Graças a Deus meu pai me ajudou muito com isso, me deu esse carro para rifar, e eu consegui fazer essa coisa aí que era meu sonho. Graças a Deus deu certo. Gostaria muito de fazer de novo, mas como é esse custo absurdo, por enquanto ainda não teria como, não teria chance alguma de eu fazer isso, até porque tem alguns outros planos na minha vida aí que são diferentes de gastar dinheiro com isso atualmente. Mas enfim, aqui no Brasil o gasto é bem menor para você fazer uma corrida, para você ir para um evento. Eu gasto aí em média, depende muito para onde que é, até porque a gasolina vai influenciar muito no valor, mas eu gasto em média aí, sei lá, 700, 800 reais para fazer uma prova, 1.000 reais até. Fui para o Campeonato Brasileiro no fim do ano passado, gastei quase 2.000 reais, que era lá no sul. Eu tô aqui no interior de São Paulo, então era bem longe. A gasolina já influenciou muito nisso. Dependendo de onde é também, da onde a organização faz a prova, as coisas acabam sendo meio caras, é um ponto turístico, então a comida é mais cara, a hospedagem é mais cara, então tem que ver tudo isso e ver principalmente se realmente vale a pena fazer isso. Se você tá por curtição, se você tem um dinheiro sobrando, vai que é animal, mas se você já tá começando a contar um pouco melhor seu dinheiro, vendo ali mais ou menos onde que você quer realmente gastar, eu recomendo que você, curta mais um rolê for fun, saia com a galera, vá andar em algumas outras pistas que você ainda não conhece, mas evento em si, tem que gastar um dinheiro, tem que gastar, não tem o que fazer. Então eu acho que é basicamente isso. Espero que tenha ficado claro aí para vocês qual que é a diferença das modalidades. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, vou tentar explicar melhor. Sobre essa questão de gastos e de logística. A logística, normalmente para você ir para um evento é um pouco complicada, mas nada que seja 7 cabeças. Se tiver mais pessoas para você ir para o evento, melhor, porque você vai dividir custos,
a logística vai ficar um pouco mais fácil. Num campeonato de downhill, por exemplo, vai ter uma pessoa ali junto com você que, se acontecer alguma coisa, ela já está pronta para te ajudar. Você tem a possibilidade, se você tiver uma caminhonete ou alguma coisa do tipo, de você revezar com esse brother para fazer os resgates, porque normalmente em competição de downhill os resgates são muito lotados, é muita gente querendo usar aquele caminhão ali ou caminhonete, seja o que for que eles estão usando no evento. Então acaba dando uma agilizada você tá com mais um. Então acho que é basicamente isso. Gastos aí acabam sendo um pouco elevados para fazer uma competição. Então é basicamente isso. Espero aí que vocês curtam o vídeo, que tenha ficado tudo claro e que ajude vocês aí a ter uma noção de como que funciona. Agradeço aí todos vocês que estão assistindo os vídeos. Se tiver alguma sugestão a mais, deixa aí nos comentários. Tem algumas sugestões aqui que eu quero saber se vocês querem saber sobre isso, que é alguns reviews, fazer alguns reviews sobre peças de bike mesmo, cushcore, canote, tamanho de guidão, líquido de colocar dentro do pneu ali para não furar o tempo inteiro. Coloquei aqui também mostrar os meus equipamentos de segurança e o que eu costumo usar em competições e em treinos. Então tem mais algumas outras coisas aqui, mas esses que eu falei, se vocês quiserem saber sobre, deixa aí nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo aí. Valeu e tamo junto!